Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Indolência do Espírito. Indolência, a gente sabe assim, porque a gente já ouviu muitas vezes, quando no período de formação o adulto chega e fala que a gente está indolente. Quer dizer que a gente está descuidado, está sonado. Então, esse procedimento de indolência do espírito, a pessoa tinha que lembrar assim, que o que vale é o que a pessoa está fazendo para ela. Então, o que nos ensinaram e o que ensinam, cada um que tem que ir observando que para todas as coisas da matéria grosseira, a pessoa sabe. Ela quer comprar uma veste, ela sabe aonde ir, ela vai num lugar, vai em outro lugar, ela quer fazer um passeio, ou ela, por ela mesma, ela quer fazer um passeio em uma determinada localidade que apresenta aquilo que ela julga que ela vai ficar feliz em ver, em ouvir e apreciar. Para o nosso espírito, nós temos que nos aprofundarmos no ensino. Tem uma referência bem importante assim, né? Que Jesus fala que saiu do Pai e volta ao Pai, que virá um outro que não ele. Tem uma carta de Paulo aos Coríntios que o Paulo fala assim que tudo agora é imperfeito e que quando vier aquele, então todas as coisas ficarão perfeitas. Então essa referência, algumas pessoas acham assim que é sobre o Pentecostes. Não é sobre o Pentecostes. Porque quando Paulo faz esta carta, já tinha acontecido o Pentecostes com os discípulos. Hoje nós sabemos assim que essa referência está relacionada à vinda do Filho do Homem. Tem muitas outras referências que têm a anunciação de Isaías anunciando a vinda do Filho do Homem e aquela profecia bem importante assim do anjo que anuncia a vinda do Filho de Deus. Temos que lembrar assim que existe uma importância de saber das profecias. Para isso, a pessoa tem que parar de ser indolente. Por isso, já ficou bem claro assim o terceiro mandamento, que é fazer um trabalho de como nós estamos caminhando. E esse trabalho é feito diariamente, porque na época que Moisés trouxe essa referência, então os seres humanos tinham pouco movimento. E hoje nós temos um movimento muito grande na nossa vida. Então nós temos que fazer essa referência de ir observando o que eu preciso para a minha vida. Não é somente o trabalho de matéria grosseira. Tem um ensino bem importante que fala assim que não só de pão vive o homem. Quer dizer que a pessoa precisa de ir verificando o procedimento que ela está tendo e o procedimento que nós conhecemos na vida. Daquele que trabalha conosco, procedimento do filho, como é que eu tenho que ter um procedimento para poder continuar usando o meu corpo de maneira coerente. Não é só o trabalho, porque nós temos que fazer uma observação para nós. E é bem importante assim. Como tudo aquilo que nós aprendemos está errado, é só observar a decadência das localidades. Se uma localidade suja o rio, se uma localidade suja o ar, então esse povo não é evoluído. Só que eu me encontro junto com esse povo. Então o conceito que eu recebi não está correto. Aquela acomodação de achar assim que outro pode tirar as minhas transgressões. Porque nós temos aquela referência do pecado. Foi dado a nós uma maneira de achar que o outro pode tirar as minhas transgressões. Um pecado é uma transgressão. Então o outro não pode fazer esse trabalho por mim. Eu é que tenho que fazer esse trabalho de fazer o resgate. Porque a minha transgressão, com aquele, eu estou preso àquele. Então eu tenho que fazer um trabalho comigo. Eu tenho que lembrar assim, né? Os ensinos estão sempre fazendo referência para amar o próximo. Se uma pessoa faz muitas transgressões, essa pessoa prejudica muitos outros. Então, o amor que eu preciso de dar para aquele é uma maneira que ele fica numa reclusa, que ele fique confinado.
porque ele não dá conta de proceder de maneira boa com os outros. Então ele tem que tirar do convívio com os outros, para que ele possa ficar só e ver a necessidade que existe em ter relacionamento com os outros, para que ele venha melhorar. Então o amor. Então nós recebemos assim um conceito de amor que, quando fala da justiça divina, aqueles que se encontram indolentes receberão aquela condição bem importante da pureza, né? A pureza, a gente sabe assim que quando está fazendo um preparado, a sujeira vem para cima. Então a justiça divina vai tirar a sujeira. Aqueles que não aprenderam a conviver com coerência através dos ensinos se encontram então numa condição de serem eliminados. Então muitos acham assim que o amor do Criador é aquele amor que perdoa. Não, o amor do Criador é um equilíbrio. A gente vai observando assim, com os animais, existe um equilíbrio. Aquele mais fraco, o predador vem e o pega. Ele não tem a capacidade para sobreviver na manada. Então o auxílio é o predador retirando da manada, e aquela manada mantendo-se na qualidade. É isso que nós precisamos. Quando fala assim do amor do Criador, não é esse amor que tudo aceita, que tudo perdoa. É a bondade do Criador, tirando aqueles que não convivem bem com os ensinos, porque quando convivem bem com os ensinos, então aprende a conviver bem com os outros. Então aquela referência bem importante assim, que aquilo que plantas colhe. Se a pessoa não aprendeu a conviver com os ensinos, não conhecer os ensinos, ela não terá serventia, porque ela não saberá voltar para a pátria do Espírito. Todo um caminho que nós fizermos agora, com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que lembrar assim, que muitas vezes apresenta muitas situações. É bem importante assim, porque as situações só apresentam se a pessoa tem a capacidade de conviver com ela, de compreender, porque à medida que vai compreendendo, vai resolvendo aquela situação do período anterior. À medida em que vai sendo resolvida, vai vindo outras. Então a pessoa, para mudar o grau em que ela se encontra, ela tem que limpar aquela condição bem importante daquele garoto na escola. Para ele ser promovido para o ano seguinte, ele que se encontrava muito defasado, então foi feita uma revisão da matéria toda, porque a gente vai observando assim que os ensinos escolares vai graduando o aluno com informações, só que as primeiras informações é a base. Então, à medida em que aquele aluno vai conhecendo os números, então vai dando a ele a maneira de usar esses números de maneiras diferentes, de multiplicar, de dividir, de somar, e vai aumentando a quantidade de números que ele pode ir usando. Nós somos assim. Quando precisamos de ter um conhecimento, precisamos de lembrar assim, que não é procurando esse conhecimento lá na frente, é voltando, é para melhorar o entendimento anterior. Mas o livro Na Luz da Verdade eu sempre recomendo assim, a pessoa não entendeu, ela vai estudando. Quando ela volta novamente no começo, então aquelas palavras que ela não tinha tido uma significação correta delas, agora ela passa a ter uma significação diferente. Quer dizer que, para isso, a pessoa teve que ir até o fim. E depois ela volta. Um procedimento assim que o ser humano não tem a capacidade de assimilar todas aquelas informações que existem no livro Na Luz da Verdade, então ele tem que ir repetindo. Terminou os estudos, tem que voltar. Terminou os estudos, tem que voltar. Para que dentro de nós vai tendo essa condição. E aquela condição bem importante assim, a pessoa só é promovida por ela mesma se ela tem o conhecimento correto. E é bem interessante porque à medida em que a pessoa vai tendo esse conhecimento, ela vai solidificando, vai entrando naquela condição daquele mestre da oficina. Aquele mestre não tem como ele explicar para um aprendiz,
porque ele sabe que aquele aprendiz não vai assimilar aquelas informações. Ele não tem como explicar. Para nós, na nossa vida diária, é o mesmo procedimento. Se a pessoa teve uma compreensão, aquela compreensão é dela. Não tem como ela explicar para outra pessoa, porque a outra pessoa não tem como ter o entendimento. Fica a mesma coisa quando um encontra-se no meio de outros e ele vê um cenário muito bonito, o amanhecer ou o entardecer, e aquele colorido desperta nele uma grandiosidade daquilo que ele está apreciando. Quando ele mostra para outra pessoa, a outra pessoa se encontra com uma outra referência. Aquilo que ele estava apreciando desaparece de dentro dele. As informações, as instruções sempre é nesta condição pessoal. Não tem como transmitir para o outro. O outro se encontra de uma outra maneira. Aquela condição bem natural assim que nós tínhamos que ter. O relógio do universo, ele está batendo. Nesse badalar, está mostrando assim que cada espírito humano está chegando o tempo dele apresentar aquilo que ele é. Porque aquela referência bem importante que fala assim, quem tu és. Não adianta a pessoa querer mostrar, ela tem que ser. Fica bem fácil assim da gente observar na moradia. Se tem muitos afazeres, aquele que chegou, ele vê que tem muitos afazeres e que ainda encontra muitos defeitos naquilo que já foi feito. Não adianta ele falar para aquele que está fazendo, ele tem que colaborar. Então o procedimento para voltar a ter todos aqueles utensílios e objetos que foram tirados do lugar para que fizesse uma limpeza, agora tem que ser colocado de volta. Então o defeito nós sabemos. Agora, qual é a maneira para arrumar o defeito? E essa maneira para dentro de nós é convivendo conosco, é aceitando a limitação que nós temos. Quando nós passamos a ter o convívio com a nossa limitação, a limitação que o outro apresenta já nos incomoda menos, porque eu procuro conviver melhor. Então aquela referência de Paulo, que ele fala assim, que agora tudo é imperfeito, e é. Porque através dos milênios nós vamos observando assim, que na época de Jesus aceitaram condenar Jesus. Então é uma imperfeição. Os seres humanos não perceberam do enviado e nem tinham conhecimento das profecias, da vinda do Messias. Então a mesma coisa acontece agora. Cada espírito humano tem que lembrar assim, para ele sobreviver ao juízo, do tempo que foi dado a ele, ele tem que apresentar o conhecimento. Se a pessoa trabalha numa empresa e ela não tem o conhecimento do funcionamento daquela empresa, se tem uma mudança, aquela pessoa não continua naquela empresa. O que vai continuar naquela empresa é aquele que conhece os detalhes, que conhece o setor em que ele trabalha, a maneira de administrar aquele setor. Esse continuará na empresa. Na mudança universal, aqueles que sobreviverão ao juízo é aqueles que têm o conhecimento das informações, das instruções que o Filho do Homem trouxe, que é o livro Na Luz da Verdade. Só tem serventia aquele servo bom, que está prestando uma finalidade. Se não estiver prestando finalidade, ele é excluído. Então esse amor que nos foi dado assim, que Deus perdoa, mas se a pessoa tem uma compreensão, porque muitos acham assim que vai ter uma mudança. Não vai ter mudança, vai ter uma eliminação, não tem serventia. E é bem importante cada um ir observando assim da degradação que nós nos encontramos, da indolência que nós temos, que se estivesse melhorando, então o filho chamaria o pai. De manhã o filho então deitou mais cedo e agora ele acordou mais cedo, então ele chamaria o pai, chamaria a mãe. Mas é o pai e a mãe que ainda chamam o filho. Então o que acontece? Essa confirmação assim de que nós nos encontramos numa condição de piores é verdadeiro, porque o pai ainda tem que chamar o filho para o filho acordar. Então as referências que nós conhecemos para ter o verdadeiro Pentecostes
porque o Pentecostes é a renovação da força. Todo ano tem a renovação da força. Para recebermos dessa força, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de encontrar-se preparada. Aquele professor na sala de aula, ele está dando umas perguntas para os alunos, pode ser de matérias anteriores, mas pode ser de matéria do mesmo dia. Muitas vezes ele dá um caminho, então aquele que está entendendo um pouco, assimila aquela informação que aquele professor está dando aquele auxílio para resolver aquela solução. Nos ensinos é assim. Se nós desenvolvermos as percepções necessárias, então nós vamos entrar nesta condição de aprender nas entrelinhas, porque cada palavra tem uma significação. Aquele que está aprimorando vê significações diferentes na mesma palavra. Então ele vai tendo um aprofundamento. Essa melhora de dentro é um trabalho individual. A pessoa tem que lembrar que ela é que precisa de fazer esse trabalho. Não tem como outro fazer um trabalho assim para a minha vida. Eu é que tenho que ir observando o procedimento que eu preciso de ter. Indolência do espírito, aquela condição que nós recebemos de achar que o outro pode tirar os meus pecados. E que se eu tiver um comportamento direito, conforme o outro julga que eu preciso de ter, então eu também serei beneficiado no céu. Como se a igreja dispusesse dessas condições de vender, de disponibilizar os lugares no céu. Então nós vamos trabalhando assim e nós não vamos percebendo a degradação que existe nas informações. Se cada um observa, vai confirmando assim os movimentos que existem na Terra, que independente dos seres humanos, as correntes marítimas, a corrente do ar, a naturalidade que existe na água, a pessoa naquela localidade suja aquele rio vai deslocando e ele lá na frente ele deixou todo o resíduo para trás. Nós não temos conhecimento desse procedimento. Nós não temos conhecimento do funcionamento interno do nosso corpo. Dificilmente uma pessoa percebe a necessidade de ter um tipo de alimento. Então aquele tipo de alimento para aquele corpo tem uma propriedade que aquele corpo está precisando. Dificilmente percebemos isso. Agora, como é que nós podemos julgar e aceitar da disponibilidade dos lugares no céu? De achar assim que, através das penitências, eu então vou ser beneficiado. A beleza do Criador, se nós observarmos em todas as coisas o equilíbrio que existe, tínhamos que ter um agradecimento, uma vida harmoniosa. Não é para ter penitência. Para ter penitência é quando nós largamos as coisas que nos atrapalham e dedicar a vida que nos vai trazer uma grandeza para nós. Isso é penitência. Os costumes, a decadência, a acomodação, esforçar para tirar isso de dentro de nós é penitência. Então, colocar os ensinos na nossa frente e tirar esses conceitos errados que nós também recebemos através da formação do nosso corpo, porque se os rios estão sujos, não vem somente numa geração. Em épocas anteriores, os nossos avós também já colaboravam para a poluição do rio. Em épocas mais recentes, os nossos pais também colaboraram. Já nos encontramos assim, com as limitações. Penitência é largar aquilo que nos prejudica e voltar para o caminho da luz. Ter a condição de mudar essa condição interna dentro de nós. Cada espírito humano tem que fazer um trabalho assim com ele. Por isso veio o terceiro mandamento, para que nós tenhamos a condição de fazer uma reflexão dos 6 dias anteriores, de como nós estamos procedendo na vida. Essa condição de indolência, essa condição de ficar entorpecido, de nos acomodarmos, é um trabalho que a pessoa é que tem que sair da acomodação. Ela é que tem que fazer esforço.
Porque para a vida de matéria grosseira, para ter uma sobrevivência melhor, ela é que tem que fazer esforço. Voltar para a pátria do espírito é numa condição de amadurecido. Então receber o auxílio fica bem fácil assim. A criança pequena, ela chega da escola e ela tem o trabalho que ela precisa de fazer. Ela pede já imediatamente o adulto para auxiliá-la e muitas vezes ela recebe recomendação para não aceitar auxílio dos adultos. Quer dizer que aquele professor, aquela professora já sabe assim que tem possibilidade de auxiliar aquela criança, mas se ela desenvolve por ela mesma, então ela vai ficando mais qualificada. E em muitos casos, a criança já vai chegando assim, vai falando que não quer auxílio. Agora, para a nossa vida interna, é o mesmo procedimento. Quando nós dedicamos os trabalhos de conhecer os ensinos, nós vamos compreender assim, que existe graduação. E que nós temos instantes de lucidez, que esse entendimento vem para dentro de nós, mas ficou como se fosse uma vaga lembrança. Então essa naturalidade de saber que cada um é que tem que continuar esforçando para que esses instantes de lucidez sejam ampliados. Isso é bem importante assim, porque com a ampliação dos instantes de lucidez, vai mudando dentro de cada um de nós. Então, a compreensão dessa carta de Paulo, que ele fala assim, que tudo agora é imperfeito, e quando vier aquele que é perfeito, a gente vai compreendendo assim que o livro Na Luz da Verdade já veio. A vinda do Filho do Homem já foi realizada. Aquele ensino que Jesus fala que saí do Pai e volto ao Pai, e que virá um outro que não ele. Então, quando começa a estudar o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai vendo assim que existe uma simplicidade, uma facilidade para aquelas informações, mas que dentro ainda não tem a condição de vivenciar aquelas informações, pela naturalidade que nós começamos a distanciar do natural. Então, o que acontece? Agora as coisas simples não temos como assimilar. Tirar de dentro de nós essa condição bem importante assim, de saber que nós precisamos de trabalhar. E tem uma outra referência bem importante assim, que fala que para o adulto entrar no reino do céu, ele precisa de tornar-se criança novamente. Mas hoje o tornar-se criança encontra-se através desses ensinos. A naturalidade, a simplicidade, como ele é explicado, então é aquela condição de que se a criança não teve nenhum conceito errado, então ela assimila facilmente. Como nós tivemos conceitos errados, agora tem que tornar-se natural para poder receber com naturalidade essas informações de uma forma simples. Cada um de nós é que tem que fazer esse trabalho. E é bem importante assim, porque muitas vezes a pessoa acha assim que ela já superou muitas limitações. Depois ela confirma que ela teve um comportamento e esse comportamento é como se fosse num período anterior. Então aquelas coisas antigas que se encontram dentro de nós, se encontram manifestando. Tirar a indolência dentro de nós para nos mantermos mais tempo desperto, para poder ver o caminho que nós estamos caminhando e o procedimento que nós precisamos de ter, nos mantermos alerta. Então, toda a época da nossa vida, aquela condição que nós precisamos de nos esforçarmos. Não tem um limite às assimilações do livro Na Luz da Verdade, porque à medida em que a pessoa vai assimilando, ela vai mudando a compreensão. Nos esforçarmos para compreender direito os ensinos não é um trabalho para os outros, porque quando uma pessoa melhora, ela melhora para ela e ela melhora para o seu ambiente também, ambiente de trabalho, ambiente de moradia. Então a elevação é dessa maneira. Então a referência é bem importante assim de compreender que o tempo destinado para cada espírito humano, ele é um tempo que tem uma determinação.
Se nós observarmos assim, todas as coisas na criação têm um tempo. Dependendo de como a pessoa cuida daquilo que foi destinado a ela, então esse tempo pode ter um aumento. Mas dependendo da maneira como a pessoa cuida, então esse tempo destinado também pode ser diminuído. Toda época é o espírito humano que ele é responsável por ele. Essa condição de achar que o outro pode nos ajudar é bem relativo. É aquela condição da indolência de não verificar aqueles que trabalham nas igrejas, do período anterior, da falta de bondade que eles tinham, e no período atual, da convivência, da conveniência. Então o jeito que eles convivem é um jeito que convém a eles. A igreja não faz a ligação do fiel com o Criador. Então essa condição a pessoa precisa de estar bem presente dentro dela. Para fazer a ligação com o Criador, é o próprio ser humano que tem que fazer esse trabalho. Então aqueles que acham assim que a igreja vai fazer o trabalho de fazer a ligação, entra naquela condição assim, de dar o dízimo e não precisa de fazer nada. Então a pessoa pagou para o outro fazer para ele. Não temos essa referência, porque aquela criança, para receber as informações escolares, para ficar qualificada para aquele ensino, ela é que teve que fazer o desenvolvimento. Para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós é que tem que fazer o trabalho individual de ter as informações, de melhorarmos aquela condição bem importante assim da graduação. A criança mudou de ano letivo porque ela graduou com aquelas informações. Aquele outro foi promovido na empresa, foi promovido de setor de trabalho. Ele teve também a condição de guardar as informações que é necessária naquele outro setor de trabalho. Então, para a nossa vida interna é o mesmo procedimento. Para melhorarmos é um trabalho interno. Se a pessoa faz o trabalho com ela e se ela descuida, ela então perde o trabalho feito. Se a pessoa apresentou uma diminuição de saúde e ela trabalhou no que estava fazendo a diminuição de saúde, ela volta a ter a saúde. Mas se ela volta a ter um procedimento que fez com que ela ficasse sem saúde, ela perde a saúde novamente. Então o procedimento de evoluir é um procedimento diário. Quando vemos um documentário que apresenta um roedor comendo, ele mantém-se todo o instante cheirando o ar e ouvindo. Então ele mantém-se desperto. Para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que pegar as informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade e essas informações e instruções fazerem parte de nós. Se nós não fizermos isso, então fica naquela condição assim, aquele que não fez um esforço para melhorar, não tem como ele ser qualificado naquela condição da vinha do Senhor. Então aquele trabalhador que foi convocado para trabalhar na vinha do Senhor se encontra qualificado dentro dele para aquelas informações. Toda a época da nossa existência, o trabalho é individual, o esforço é pessoal. Cada um é que tem que fazer essa condição interna com ele mesmo. Não tem como um outro auxiliá-lo. Indolência do espírito. Aquele sacerdote não pode tirar os meus pecados. Aquele sacerdote não tem como falar que eu vou para o reino do céu. Então aqueles que utilizam da mentira, então a punição sobre eles será uma punição mais acentuada. Então nós não podemos usar das informações, das instruções que nós recebemos para benefício próprio. A evolução é um procedimento individual. Cada espírito humano tem que fazer o trabalho para ter esse desenvolvimento, para que ele tenha a condição de ser entre aqueles que serão escolhidos. Tem uma referência bem importante que fala assim: muitos serão chamados e poucos escolhidos.